Nessa série de lives eu falei muito, recitei muito aquela passagem de Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Certo? Mas como acontece essa justificação? O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. E como acontece essa justificação? Como alcançar essa justificação? Como essa justificação nos é revelada? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós estamos falando sobre o entendimento da graça, o entendimento de uma forma ampla. E eu tenho o prazer de anunciar para vocês que hoje é a nossa 10ª live. Você já parou para pensar nisso? 10 lives falando só sobre a graça. E quero dizer para você que ainda tem muita coisa para a gente falar, hein? Muita coisa para ser falado. Então, vamos já à dinâmica da nossa live, vamos entrar nos assuntos. Quero dar aí a oportunidade de você compartilhar com amigos, com as suas amigas, com os grupos que você tenha. Se você quiser, você consegue clicar aí nos 3 pontinhos, copiar o link e lá mandar no WhatsApp. É só você clicar nos 3 pontinhos e copiar o link. Manda lá no grupo de WhatsApp para um amigo, para uma amiga, volte para cá, ou você clica no direct, manda aí para alguns amigos seus, coloque aí nos comentários o seu nome ou o arroba também desse amigo, que dessa forma ele é notificado, tá bom? Vamos seguir com a nossa live, vamos em frente, porque a gente tem muita coisa para falar e assim, eu acredito que é uma das mais importantes. Todas as lives são importantes, como eu disse no início, é como um quebra-cabeça que nós estamos montando e cada live é uma pecinha, né? Cada dia eu estou te entregando uma peça e você vai montando o quebra-cabeça, mas eu não estou te entregando a peça solta, eu estou dizendo onde você vai encaixar essa peça e estou lhe garantindo que no final você vai olhar para esse quebra-cabeça e você vai conseguir entender a graça. Você vai entender, porque o quebra-cabeça ele vai estar montado. Então hoje é a 10ª peça que eu vou entregar para você. Mas sabe aquela peça que é central? Sabe quando você está montando um quebra-cabeça e você pega uma pecinha, quando coloca ela, abre o entendimento e as outras ficam mais fáceis de serem localizadas e encaixadas? Então, hoje é isso que vai acontecer. É uma das peças principais ao que eu vou entregar para você hoje sobre o entendimento da graça, por isso é importante que você fique até o final. Essa live não ficará gravada por mais de 24 horas, como todas as outras. Então, se você está aqui ao vivo, permaneça. Se você está acompanhando a gravação através do meu Instagram, então assista, porque daqui a pouco pode ser que ela desapareça aí, porque é como nós determinamos desde o início e assim será. E dessa forma eu tenho percebido que muitas pessoas têm valorizado e tem estado conosco sempre que realizamos a live. Então vamos ao assunto de hoje. Hoje eu quero falar o seguinte: qual é a fé que nos justifica para a santificação? Uma vez que o texto diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Sobre o fim da lei, nós já falamos nas lives anteriores, hoje é a 10ª live. Então, os detalhes sobre o fim da lei, até onde a lei foi, qual o propósito da lei, o caráter profético da lei, por que a lei teria que dar lugar para uma outra lei, né? Que no caso não foi uma cessação, mas foi uma mudança. Houve aí algumas descontinuidades, mas também houve uma continuidade. E sobre tudo isso nós falamos nas lives anteriores. Você já entendeu, se você está acompanhando desde as primeiras lives, você já entendeu que a lei ela precisaria ser substituída por uma lei perfeita. Por quê? A lei mosaica, a lei no regimento levítico, ela não aperfeiçoava ninguém. Ela teve um fim específico, ela foi muito boa, mas ela não aperfeiçoava ninguém. Então, ela precisaria dar lugar para que uma outra lei entrasse e através dessa outra lei pudéssemos ser aperfeiçoados diante de Cristo. É o que diz o meu texto inicial. Então, o fim da lei é Cristo, para que
para a justiça, desculpe, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se eu e você buscamos justificação dos nossos pecados, salvação, então a lei cessa, entra Cristo para que todo aquele que creia fosse justificado. Então, como é essa justificação? Como acontece essa justificação? Na lei, era um pouco mais fácil de se entender sobre justificação, porque temporariamente ela justificava o homem. Um sacrifício apresentado, ele tinha um poder, entre aspas, de cobrir o pecado do homem e trazer uma certa aproximação do homem e Deus. Então, se o homem praticasse um erro, cometesse um pecado, ele poderia apresentar uma oferta de pacificação, uma oferta pelo pecado, uma oferta de paz, enfim, para que haja uma aproximação. Mas não conseguiria o aperfeiçoar, porque ele voltaria a praticar erros facilmente, né? Porque somos inclinados a isso, somos corrompidos, a humanidade é corrompida, e isso é fato, a gente já falou sobre isso. Então, se ocorre uma justificação, se o Novo Testamento está dizendo que acontece uma justificação, como ela acontece? Como nós podemos ter acesso a essa justificação? Qual é o ponto-chave para entendermos a justificação? Entenda que a justificação é pela fé. É pela fé. Agora, você precisa entender um pouco mais sobre a fé. E nós vamos falar um pouquinho nessa live. Em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, vocês já sabem, a dinâmica segue dessa forma em respeito ao seu horário. Vou falar, anota para que eu não me torne aqui repetitivo. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Então, como ocorre a justificação? Mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é pela fé que temos acesso a essa graça. Somos justificados, sim, pelo quê? Pela fé, mediante a fé. É mediante a uma fé que nós alcançamos a graça, que nós alcançamos a justificação, que nós obtemos acesso. Então, se alguém perguntar assim, como eu faço para acessar a graça? O acesso à graça é mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 3. Agora, que fé é essa? É aí que está o negócio. É aí onde a gente vai dar uma paradinha agora na live e vamos conversar um pouco. Que fé é essa? Então, se eu preciso de fé para acessar a graça, nós obtivemos acesso à graça por fé. Então, que fé é essa? O que você que está aí do outro lado já ouviu falar sobre fé? O que você que está me assistindo, talvez em outro momento, acompanhando a gravação, já ouviu falar sobre fé? Responda, participe, eu quero ler aqui alguns comentários que vão me ajudar nesse momento. O que você já ouviu falar sobre manifestar a fé? Quando foi exigido de você que mostre a sua fé, o que você aprendeu? Como que você aprendeu que pode mostrar que tem fé? Mostrar que está na fé. O que você já ouviu falar sobre isso? Porque se o acesso à graça é pela fé, como nós lemos aqui, né, nós obtivemos acesso à graça pela fé. Então, como? Como ter essa fé? Que fé? O que você já ouviu falar sobre fé? E não tenha vergonha, não tenha receio de errar, né? O que você já ouviu? Deixa eu ver aqui o Fabrício. Aprendi por anos que a fé precisa ser materializada através de uma oferta ou um sacrifício monetário. Muito bom. Obrigado, Fabrício, pelo seu comentário. Então veja, algumas pessoas, porque a resposta de um com certeza é a resposta de muitos, algumas pessoas já ouviram falar que a fé precisa ser materializada.
E a fé é materializada através de uma oferta ou de um sacrifício monetário. O que mais você ouviu falar? Faz sentido em um pensamento antigo que o Fabrício acabou de falar. Então veja onde eu estou querendo chegar. Recapitulando. Somos justificados em Cristo, por graça. Como nós obtivemos acesso à graça? Por fé. Onde está escrito isso? Romanos 5:3. Tá. Então, se eu tenho acesso à graça por fé, que fé é essa? Porque se a graça ela não é por obras e a fé dizem que é materializada por obras, então não faz sentido. Alguma coisa não está batendo. Se eu preciso de fé para acessar a graça e para que eu tenha fé ou mostre fé, eu preciso materializar a minha fé através de ofertas, de sacrifícios e de obras, então isso não é graça, né? Não faz sentido. O que mais vocês ouviram falar? A Débora colocou aqui, participando de um sacrifício, dando o seu tudo, assim materializa a fé. Fazendo votos para poder manifestar a fé. Janaína, aprendi que tínhamos que sacrificar com dinheiro. Quem mais? Participando de campanhas. Então, se você participar de uma campanha de 7 dias, de 13 dias, isso é manifestação de fé, isso é materializar fé. Ana Clécia, fazer algo para obter a resposta, assim me ensinaram, né? Quem mais? Fé é firme fundamento do que não vê. Ok, essa aí é a resposta correta. Fé é crer nas coisas que não se vê, mas sabe que vai conseguir as coisas impossíveis. Tem um pouco de sentido. Eu ouvi muito em manifestações da fé fazendo propósito. Então você vê que a maioria das pessoas tiveram como base no que diz respeito à fé, a fé sacrificial, a fé materializada. Preciso fazer para alcançar, né? Irduene colocou aqui, eu aprendi que deveria fazer algo para alcançar a fé. Então, a maior de 6 meses. Tá, vamos abafar esse caso aí. Então veja, olha como o entendimento está equivocado. E olha como o entendimento sobre fé está descontextualizado. Por quê? Como alguns colocaram aqui, a fé é a convicção, é o firme fundamento, fé é o firme fundamento. Então a fé ela precisa ter um fundamento, tá? De fatos e a convicção de fatos que se esperam. É o firme fundamento naquilo que você não vê. Hebreus 11, firme fundamento no que não vê. Então, eu não vi o mar se abrir, mas eu tenho fé que o mar se abriu porque tem um fundamento, está escrito, é a palavra. Então, a minha fé tem fundamento no que está escrito, então eu tenho uma convicção daquilo que eu não estou vendo. Então, se Deus ele fez algo no passado, está fundamentado isso, tem base, tem um fundamento, tem uma comprovação bíblica, eu posso crer naquilo que eu ainda não vejo, se também está fundamentado. Então veja, o contexto de Hebreus 11 fala sobre salvação, sobre a promessa da salvação, tá? Promessa da salvação, Hebreus 11, capítulo inteiro. E ali vai citar alguns heróis da fé que obtiveram testemunhos por fé. Romperam muralhas, extinguiram fogo, enfim, passaram por muitas coisas. Mas no final diz, todos eles morreram sem alcançar a promessa. A promessa era no que diz respeito à salvação. A promessa era no que diz respeito à vinda de Cristo, o Salvador. O Salvador. Então, eles creram nessa promessa e viveram por essa promessa. Nós podemos crer nessa promessa, porque temos um firme fundamento, temos a base bíblica que nos mostra que todos que acreditaram nessa promessa se mantiveram firmes, e hoje temos a base bíblica também para acreditar na promessa no que diz respeito à salvação, porque Cristo já veio, ele já esteve em nosso meio. Então veja onde eu estou querendo chegar para você entender sobre a justificação pela fé. Voltando no início, nós somos justificados em Cristo.
Justificação significa o seguinte: você é pecador, eu sou pecador, não merecemos nada, mas somos justificados. Deus olha para nós e nos vê como justos, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo que nos justifica. Isso se chama justificação, tá? Como acontece essa justificação? Pela fé. Só que quando se fala que a justificação acontece pela fé, em um pensamento ou em um entendimento deturpado, as pessoas vão dizer o seguinte: então eu preciso fazer, porque a minha fé tem que ser materializada, como muitos aprenderam. Então se a salvação é pela fé, a fé é fazer, a fé é sacrificar, a fé é dar, a fé é primeiro fazer para depois receber. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Então, quando você entende sobre fé, você começa a entender sobre justificação pela fé salvífica. Você consegue entender que o acesso à graça, como diz em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça. Então, por meio de Jesus, nós temos acesso pela fé a essa graça. Então, não são por minhas obras, mas é por meio de Jesus e pela fé. O que é fé? Certeza do que eu não vi, mas ela está fundamentada na palavra. Então, se a palavra diz que Cristo morreu por mim, que Ele pagou em meu lugar, o que eu preciso? Ter fé nisso. Ponto. Acabou. Eu preciso ter fé nisso. Mesmo sem ver. Mesmo sem nada materialmente. Eu não preciso materializar a minha fé. A maior mentira que você já ouviu na sua vida, é que a fé precisa ser materializada. Fé materializada não é fé, é dúvida. Pegou a frase de hoje? Fé materializada não é fé, é dúvida. Porque se a fé é certeza do que eu não vejo, então não preciso de nada material. A fé é sobrenatural ou é natural? Foi essa fé que Jesus trabalhou quando esteve aqui. Quando um homem, um centurião, chegou até Cristo, disse que o filho dele estava com uma doença quase morrendo e pediu para Jesus ir até ele para curar o filho. Jesus, conhecendo a incredulidade dos homens e sabendo que as pessoas ainda não tinham entendido sobre essa fé, ele disse assim: se vocês não verem nenhum sinal, vocês não vão crer, vocês sempre precisam de alguma coisa para crer. E o homem falou assim: não, eu creio, vamos lá que eu creio, vamos comigo. E Jesus falou assim: então vai, pode ir, e o seu filho vai viver. Pode ir, e o seu filho vai viver. E o que o homem fez? Creu na palavra. Ele não levou fita, ele não levou rosa, ele não levou lenço, ele não materializou a fé dele, ele não deu oferta, ele não fez sacrifício, ele não fez uma campanha de ir 7 vezes até Jesus para alcançar o milagre. Ele creu pela fé. Fé no invisível, não fé no que se vê. Então, repito a frase, a fé que precisa ser materializada não é fé, é dúvida. Eu não estou com a minha fé pura, não é fé pura, eu preciso de alguma coisa para despertar a minha fé. É a fé de Tomé, não é a fé genuína, não é a fé pura. Entende? Eu falei para vocês que nessa live, na dinâmica dessa live, eu não ia ficar respondendo comentários, porque acaba que desfoca um pouco da dinâmica da live, tá? Então, por isso que alguns comentários vão passar aí. Mas, respondendo aqui rapidamente o que a Rosângela perguntou, ela disse assim: mas e quando falam que a fé sem obras é morta? Você precisa ler o contexto de Tiago, isso está escrito em Tiago. As obras que Tiago fala são as obras que se fazem pelas pessoas, a sua caridade, a sua doação, o dar um agasalho, o dar um alimento. No contexto, ele diz o seguinte: o que adianta você falar que tem fé e não mostrar?
Mostre que você tem fé com as suas obras. Por quê? Se vier alguém para você e disser, eu estou com fome, e você falar, vai, se alimente, isso é fé? Isso é fé sem obras. Você deveria, na verdade, dar um alimento para ele. Por isso que a fé sem obras é morta, tá? Esse é o contexto do que Tiago disse lá. Nada tem a ver com a fé salvífica, nada tem a ver com a fé que nos conecta a Deus. Tem a ver com a fé que responde a alguém que é de Deus. Se eu sou de Deus, se eu sou uma pessoa de fé e alguém tem necessidade, então eu preciso praticar boas obras, tá? Não são essas obras que compram ou que garantem nada no que diz respeito à minha salvação e muito menos a bênçãos, tá? Então, desculpa, eu preciso seguir a dinâmica da live em respeito ao tempo de vocês. Mas lá pro finalzinho talvez a gente responda algumas perguntas. Então vamos aqui ao foco. Vamos ao foco, tá? Vamos ao foco. Salvação pela graça, mediante a fé. Mas e a lei? O fim da lei é Cristo, para a justificação daquele que crê. Então tá bom. Então eu sou justificado agora eu sou justificado. Como eu acesso essa justificação? Como? É pela fé. Qual fé? Fé materializada? Não. Fé materializada não é fé, é dúvida. É fé fundamentada no que diz a palavra, mesmo que eu não veja. Isso é fé. Então, pela fé, nós temos acesso a essa graça. Não a fé que você já ouviu falar, mas a fé fundamentada na palavra. É a fé que vem do ouvir e o ouvir a palavra. Efésios capítulo 2, no versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Ah, então peraí. Se eu sou salvo pela graça mediante a fé, então quem tem um entendimento errado sobre a fé vai dizer o seguinte, tá vendo? Eu sou salvo pela graça mediante a fé, então eu tenho que fazer, eu tenho que materializar a minha fé. A fé tem que ser materializada. Não, negativo. Qual é a prova disso? A continuação do versículo. Efésios 2, versículo 8 ao 9. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então não vem de mim. Não vem de você. Olha o que diz o texto. Você é salvo pela graça mediante a fé. Que fé? Ah, então eu tenho que fazer? Não, isso não vem de vocês. É dom de Deus, é Ele que dá essa fé. Eu já vou falar sobre isso. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então não é pelo que eu faça. Então aqui já refuta esse entendimento de que a fé tem que ser materializada. Negativo. Porque se for por obras, eu vou me gloriar. E é o que acontece em alguns lugares onde se prega a fé por méritos. E alguns se acham melhores do que os outros. Alguns acham que são mais salvos do que os outros. Por quê? Porque fazem mais. Entende? Então, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Vem de Deus para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça mediante a uma fé não materializada, mas a uma fé fundamentada na obra de alguém que fez por nós. Então, essa fé que nos faz crer nele é um dom de Deus. É algo que veio de Deus. Se você tem essa fé, meu irmão, minha irmã, levante a mão para o céu e diga graças a Deus, glória a Deus, porque tem muitos que ainda não entenderam isso. Tem muitos que ainda estão tentando pagar pela sua salvação. Não entenderam ainda o que diz respeito à salvação pela graça, mediante a fé. Então, se você entende isso, se essa fé chegou ao seu coração, é um dom, é um presente que Deus te deu. Você deve agradecê-lo por essa fé que te alcançou. Aí, eu citei aqui, eu fiz aqui uma diferenciação, deixa eu explicar isso melhor. Eu citei aqui uma diferenciação daqueles que
têm essa fé e aqueles que não têm essa fé. Então, é como se fosse uma mensagem exclusivista, né? Estou excluindo alguns. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês com base na palavra? Eu vou te explicar. Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vou antecipar e no final eu vou falar melhor, mas eu já vou antecipar. Essa live aqui de número 10, a nossa 10ª live, ela marca a primeira temporada da série. Então eu vou dar uma pausa na série, tá? Vou dar uma pausa. Eu fiz 10 lives sequenciais, eu vou dar uma pausa, eu só vou voltar daqui um tempo. Então é o seguinte, eu peço a você que foi ajudado por essas lives, eu peço a você que diz assim, fez muito sentido para mim participar dessas lives, que você agora, em gratidão não a mim, eu só sou um envelope que carrega a mensagem, mas em gratidão à mensagem que foi entregue, eu quero que você agora clique no aviãozinho e mande para pelo menos 10 pessoas essa live, para que a mensagem chegue, porque essa aqui é uma das principais. Ah, eu estou acompanhando a gravação em outro horário, você pode fazer isso agora também. Agora, clica aí no aviãozinho e manda, envia para pelo menos 10 pessoas. E você que está chegando aqui nessa live porque você foi convidado por alguém, porque chegou aí para você o link dessa live, talvez você nem me conheça, talvez você nunca tenha me visto, isso é o de menos, isso pouco importa. Eu quero dizer para você o seguinte, que até você está chegando a oportunidade de salvação. Está chegando para você um presente de Deus. Você que está entrando na live agora, entenda, Deus está te buscando, não porque você merece, porque como eu, você é um pecador, você é uma pecadora, eu sou também. E Deus está nos presenteando com essa mensagem. Esta mensagem diz respeito à sua e à minha salvação. Aceite esse presente, assista a live até o final para você entender que a sua salvação está mais perto do que você imaginava. Acompanhe a live, fique até o final. O que eu tenho falado até aqui? Salvação pela graça, mediante a fé. Então sou salvo pela graça, favor imerecido, não merecia. Mas é mediante a uma fé. Que fé é essa? Fé materializada, eu tenho que fazer? Não. A fé que é materializada é dúvida, não é fé. Fé é certeza do que não se vê. Tá? Então, se essa fé, como diz em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se essa fé vem de Deus, e é ela que nos salva, eu levanto aqui uma pergunta. Como eu posso receber essa fé? Como eu posso receber essa fé? Como você que está aí do outro lado assistindo pode receber essa fé, a fé salvífica, que é um presente de Deus? Como eu recebi essa fé? Talvez alguns que estão assistindo me conheçam de muitos anos atrás e diga assim, ué, mas ele não tinha essa fé? Eu não tinha essa fé. E como eu recebi essa fé, a fé salvífica, o acesso à graça, a fé que me deu acesso à graça, como eu recebi essa fé e como você pode receber essa fé? Eu vou te falar. Eu vou te explicar como você vai receber essa fé. Essa fé, ela vem quando nós cremos em Cristo como o nosso substitutivo e advogado. Calma. Vou te dar um exemplo e depois vou te mostrar onde isso está escrito, tá bom? Vou te dar um exemplo, eu vou te contar aqui uma parábola, né, como Jesus fazia, e vou te mostrar onde isso está escrito. Veja, essa fé, ela nos é dada de presente por Deus, tá? Mas como recebemos essa fé? Nós recebemos essa fé que é fundamentada naquilo que ouvimos, tá? Então, a fé é o firme fundamento. Quando eu faço assim, eu estou falando de Bíblia, tá? Bíblia. Ó, eu ouço a palavra, essa palavra me mostra um fundamento no que eu posso crer. Então, quando eu ouço a palavra
e creio no que ela diz. E ela diz que Cristo é o meu substitutivo, que eu sou um condenado, você também é, tá? Nós somos condenados e Cristo nos substitui. Ele paga a pena em nosso lugar. E além de substituto, ele é o nosso advogado. Então, quando cremos nisso, recebemos essa fé. Agora eu vou te dar um exemplo. Vou te contar aqui uma parábola e depois vou dizer aonde isso está escrito. Por exemplo, você foi condenado a 100 anos de prisão. E você foi condenado a 100 anos de prisão em uma solitária, em uma sala escura, sozinho, trancado, sem poder falar com ninguém, sem ver ninguém atrás das grades ou pelas grades, porque você está em uma solitária, um quarto escuro, você está em trevas, condenado a 100 anos de prisão em uma solitária, sem poder se comunicar com ninguém do outro lado, certo? E a única maneira de você pedir ajuda para alguém te tirar daquela situação, para alguém julgar a sua causa e quem sabe te dar uma oportunidade de sair dali e viver livre, a única maneira de você pedir ajuda seria através de um advogado. Você precisaria de um advogado. Então, esse advogado, ele é apresentado a você. Deixa eu puxar o celular aqui um pouco, com as costas doendo. Deixa eu encostar aqui. Esse advogado, ele é apresentado a você dentro da solitária. Você está condenado a 100 anos de prisão, sem ver ninguém do outro lado. Você está em uma sala escura, você não consegue falar com ninguém, mas você tem direito a um advogado. Esse advogado, ele chega até você e te apresenta um plano. Você está em trevas e ele diz o seguinte: eu posso te trazer para a luz. E ele te apresenta um plano redentor. E ele fala para você o seguinte: creia no plano que eu estou te mostrando. Se você crê nesse plano, eu vou te tirar daqui. Aguarde um tempo. Você vai ficar um tempo ainda nessa situação, mas por fim eu vou vir te buscar. Eu vou abrir aquela porta da solitária e eu vou fazer entrar luz aqui nessas trevas e eu vou te tirar daqui. Eu vou te buscar. Então, o advogado promete isso. E antes de ir embora, antes de sair da sala, esse advogado que foi apresentado para você nesta sala, ele vai te deixar um aparelho celular. Então, você não merece. Você está em uma solitária. Você teria que estar incomunicável. Mas ele pega, ele apresenta um plano salvador para você. Ele diz: acredite no meu plano, eu vou voltar para te tirar daqui. E enquanto isso, se você precisar falar com alguém, você vai usar esse celular. Aí vai deixar um celular com você. É através desse celular que você vai se comunicar com alguém que está do lado de fora. Você não merecia, mas você recebeu esse celular sem merecer, por graça, para poder se comunicar com alguém que está do lado de fora. Então você faz o seguinte: quando você precisa de algo, você pega o celular, você não vê quem está do outro lado, você está em uma sala solitária, escura. Então você pega o celular e você vai se comunicar com alguém que está do lado de fora, através do celular. E você vai falar para esse alguém aquilo que você precisa. Então a única forma de você se comunicar com quem está do outro lado que você não vê é o celular. E você vai falar para esse alguém atender às suas necessidades. Mas veja bem, as suas necessidades só serão atendidas se realmente for algo que você precisa, não o que você quer. Não do jeito que você quer, porque você é um condenado. Então, se você se comunicar através do celular com alguém que está do lado de fora e disser assim: tenho sede, tudo bem, vai chegar aí um copo com água para você. Agora, se você disser assim: eu quero um suco de laranja misturado com morango, com leite condensado, com framboesa. Não, condenado, você não precisa disso não.
Você está querendo muito mais do que você precisa e merece. Não é para isso que você tem esse celular. Assim é em nossas vidas. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Meu irmão, minha irmã, se ninguém te disse isso, eu preciso te dizer. Nós somos condenados. Nós somos condenados a viver em trevas. Somos pecadores, falhos, errantes, corruptos. Já nascemos em pecado, como diz a Bíblia. Trouxemos o rastro do que fez Adão e Eva no jardim. Estamos condenados. E nesse momento o que aconteceu? Foi nos apresentado um advogado, a saber, Jesus Cristo. Esse advogado, ele nos mostrou um plano. Ele falou, eu vou tirar você daí. Eu vou tirar você das trevas. Eu vou fazer entrar luz nas suas trevas. E por fim, eu vou tirar você desse lugar. E eu vou te dar uma vida nova. Eu vou te dar uma vida muito melhor daquela que você tem vivido aí na solitária ou até antes de ir para aí. Eu vou te dar essa vida. Mas você precisa acreditar em mim. Quando eu digo em mim, eu estou falando no advogado da história e dizendo para você que o nosso advogado é Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele nos deixou um celular para nos comunicar com ele. Sabe como se chama esse celular? Quem vai acertar? Pode comentar aí. Agora você pode comentar. Quero ver quem vai acertar. Sabe como se chama o celular? Então ele veio aqui, ele disse que tem um plano para nos salvar, só que a gente precisa acreditar nele. Aquele homem acreditou nele, na historinha, e o advogado deixou um celular para ele. Falou, através desse celular você vai se comunicar com quem está do outro lado. Mesmo que você não veja, você vai se comunicar através desse celular. Como é o nome do celular? Não, Jesus é o advogado. Jesus é o advogado. Não, a Bíblia é o plano. A Bíblia é o plano. O Espírito Santo é o consolador. Isso, Jaqueline. Fé. Esse celular se chama fé. É através da fé que nos comunicamos com alguém que nós não estamos vendo. Está ligado também à oração, quem respondeu a oração. Então, ele nos deixou fé. Fé, o advogado entrou na sala, ele mostrou para você um plano, falou, você crê no plano? Então eu estou indo embora e vou voltar, mas quando você precisar falar comigo ou com alguém do outro lado, use isso aqui, ó. Você tem que usar o quê? A fé. Só que a fé não é um poder mágico, não é com um celular que ele olharia para a sala e falaria, ó, quero tal coisa aqui, sim, Salabim, vem. Não, a fé era para se comunicar. Quem está aí do outro lado? Estou precisando disso e disso e disso aqui. E quem está do outro lado? O que você está precisando? Ah, não, você não está precisando disso. Entende, não? Ou, o que você está precisando? Ah, tá, isso aí você tem direito. Espera aí que vai chegar aí para você. Então a fé, ela é simplesmente uma ferramenta de comunicação com Deus. Que o nosso advogado Jesus nos deixou para falar com ele. Por isso que em Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Então Deus nos deu esse presente. Então essa fé que através dela obtemos acesso à graça, é um presente que Deus nos deu para nos comunicar com Ele. E é nesse ponto que muitos religiosos no tempo de Jesus se perderam. Dê atenção aqui, segura os comentários, dê atenção. É nesse ponto que muitos religiosos no tempo de Jesus se perderam. Por quê? Porque eles ainda acreditavam que era pelo que eles faziam. Jesus ele fala isso lá na oração do fariseu e do publicano, que o fariseu ele se achava merecedor, né? Ele se achava merecedor por causa das suas obras. Já em detrimento à oração do fariseu, vem o publicano e ele usa a ferramenta chamada fé em oração
mesmo não vendo, mas crendo naquele que poderia o justificar. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não somos como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Quantos fariseus estão aí, ex-fariseus estão aí do outro lado? Coloque aqui, ó, eu sou um ex. Escreva. Quantas vezes você chegou diante de Deus? Ó Deus, o Senhor tem que fazer porque está aqui, ó a pacoteira aqui, ó meu dízimo aqui, o Senhor tem que abrir porta para mim. Eu jejuo 2 vezes, eu estou no jejum, eu estou na corrente do jejum, é jejum para impossível acontecer. Deus, eu não sou como os pecadores, eu não sou como o outro, como aquele, eu estou na corrente, ó Deus. Quem aí é um ex? Eu sou um ex hipócrita, um ex fariseu, um ex herege. Eu sou um ex. Eu sou, pode me chamar de ex mesmo, não tem problema não. Eu sou. Porque achava que era assim. Eu achava que era assim. E aí Jesus vem e fala assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim. O que é pena? Misericórdia. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus, concluindo a parábola, na verdade não é parábola, porque ele citou nomes, né? Toda vez que fala nome é história real. Ele colocou o personagem, né? O fariseu e o publicano. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa. Este, o publicano, ele desceu justificado, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então quem foi justificado? A justificação pela fé é na fé materializada? Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes, eu não sou como os outros, eu venho no templo. A justificação pela fé é por causa do que faz? Não. Jesus disse: a justificação veio para aquele que reconheceu as suas misérias e disse: eu sou pecador, eu não mereço nem olhar para o céu. Isso é muito profundo, muito profundo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, a carta aos Romanos, ele deixou bem claro que a fé salvífica é uma revelação dada por Deus através da pregação do Evangelho. Então, em resposta à pergunta que eu levantei aqui, como que eu faço para receber essa fé? Como? Tá bom, então a fé é um presente. Como eu faço para receber a fé? A ferramenta para me comunicar com Ele e ter acesso à graça. Eu sou um condenado, eu estou numa sala escura, eu estou em trevas. Então o advogado vem e me apresenta um plano. O que é o plano? O plano é o Evangelho. O plano é a pregação. Então, quem creu no plano do advogado recebeu um celular. Ó, com ele você se comunica comigo. Essa foi a parábola, a historinha que eu contei para vocês. Agora traga para a Bíblia, traga para a Bíblia. E é exatamente o que a Bíblia diz. Se você quer ter essa fé, você precisa ouvir um bom evangelho, um evangelho verdadeiro, um evangelho que te confronte. O evangelho que mostra para você o plano da salvação pela graça e não deturpado por obras. E não que te dá um celular que tem poder mágico, né? Que você faz assim, ó, esfrega 3 vezes, ó, quero tal coisa. Toca com ele. Toca com a varinha onde você quer. Ah, pelo amor de Deus, ninguém aqui é criança mais, né? Já foi isso aí, né? A gente já deixou de ser menino. Então como vem essa fé? A fé vem através da pregação.
Romanos capítulo 10, versículos 6 a 8, diz assim: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte. A justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então o apóstolo Paulo manda uma carta aos romanos e fala assim, ó, parou, para tudo. Para com esse negócio aí de ficar perguntando, quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Quem faz isso, quem faz aquilo? Para. Não fique perguntando, quem vai para o céu? A gente vai ter que trazer Cristo de novo. Quem vai para o inferno? A gente vai ter que ressuscitar Cristo dos mortos de novo para vocês crerem? A resposta já está perto de você. Eu estou lendo Romanos 10, versículos 6 a 8, confabulando, claro, né? Ele disse, a resposta está perto de você, porque a palavra diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então o apóstolo Paulo disse, eu já preguei, é o que eu preguei para vocês que vai salvar vocês. Para de ficar perguntando, mas quem, mas como, mas o que faço? Para! Essa fé é revelada pelo que eu preguei. Você crê no que eu preguei? Você crê no advogado que entrou na solitária? Esse é o plano. Creu no plano? Então você mostra fé. Fé. Fé salvífica. Então, nós não precisamos ir buscar a salvação. Hoje você vai buscar a sua salvação. A gente não precisa ir buscar a nossa salvação em lugares, em coisas, em pessoas, em nada e em ninguém. A salvação está no Evangelho verdadeiro, né? Uma boa teologia, não a teologia falsa, né? A pregação está no Evangelho, naquele Evangelho que faz você reconhecer as suas misérias, que faz você reconhecer que você é esse condenado que está na solitária. O Evangelho que mostra que Cristo ele é o nosso substitutivo. Então, essa revelação por fé, não no que se vê, é por fé. Se essa revelação ela chegou ao seu coração, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Então, você entendeu a mensagem? Você entendeu o que eu venho pregando para vocês? Hoje é o 10º dia, há 10 dias? Ou há 9 dias? Você entendeu a salvação pela graça mediante a fé? Você crê no plano salvador? Então você recebe uma fé para se comunicar com ele. E essa é a fé que vai te sustentar, tá? Só falta uma coisa. Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 13. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e com o coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, isso é uma profecia que está lá em Joel, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação está aqui, o plano de salvação está sendo apresentado para você dessa forma, como ele é. E é nisso que você tem que crer. Creia, ele é o teu Senhor,
creia de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, creia, confesse Ele como seu Salvador, invoque ao Senhor, está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para a gente concluir aqui, e esse fechamento é a parte principal da live de hoje. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Pastor, parece muito simples. Parece simples e ao mesmo tempo perigoso. Porque parece então que não precisa fazer nada, né? Calma, eu falei sobre o que tem que ser feito na live de ontem. Tem juízo no tempo da graça também. Uma live completa a outra. Mas tá. Quando a gente fala da salvação pela graça, da forma que eu estou falando, muitos ficam com medo. E eu quero tratar desse medo hoje. Muitos até fogem da graça. Muitos fogem do evangelho da graça. Sabe por quê? Porque eles acreditam que foram as suas obras que te salvaram. Muitos acreditam que hoje ele pode ser chamado cristão, ela pode se dizer que é convertida, porque ela olha para o seu passado, a pessoa olha para quem ela era, a sua vida de pecado, a sua vida promíscua, de prostituição, seus erros, ela olha para o passado e ela chega à seguinte conclusão: olha, hoje eu só sou uma nova pessoa por causa da igreja. Ela fala assim: se não fosse a igreja, eu estaria no mundo. Gente, pelo amor de Deus, eu estou com inquietação aqui, para tudo. Vamos resolver esse problema de medo agora. Então, a pessoa ela olha para o seu passado. No passado eu era um traficante. Aí hoje ela está na igreja. Só que ela está baseada nas obras e ela pensa: olha, para eu sair do tráfico, eu fiz um jejum, eu fiz um sacrifício, eu subi um monte, eu fiz isso e aquilo. Então, quando ela ouve falar sobre o evangelho da graça, ela pensa assim: não, porque se não fosse essas coisas que eu fiz, eu ainda estaria lá no mundo. Então há quem olhe e diga o seguinte: se não fosse a igreja, e às vezes dá até o nome, né? Se não fosse a igreja tal, eu ainda estaria no mundo. Olha, se não fosse a campanha que eu fiz, foi numa campanha, 13 sexta-feiras subindo um monte. Se não fosse a campanha do monte, eu ainda estaria no vício. Se não fosse a corrente de libertação, eu ainda estaria incorporando com espíritos malignos. Se eu não fizesse parte desse grupo que eu faço, porque agora eu faço parte do grupo. Se eu não fizesse parte desse grupo, eu não teria conseguido largar o mundo. Esse é o pensamento equivocado que muitos têm. É mais ou menos como um viciado que, para vencer o vício, ele, entre aspas, ele trocou o elemento. Ele era viciado em uma coisa e toda vez que dava aquele gatilho, por exemplo, o fumante, né? O fumo está aliado, em muitos casos, ao café. A pessoa toma um cafezinho e dá vontade de fumar. Então, alguns analistas orientam o seguinte: todas as vezes que você sentir vontade de tomar café, tome água, porque vai desconectar o gatilho do cigarro. Você vai substituir. E alguns conseguem. Eu já ouvi falar de pessoas que conseguiram. Então, o viciado, às vezes, ele passa por esse processo. Ele troca o elemento. Prejudicial por um elemento saudável. Mas ele vive correndo risco. Por quê? O dia que faltar aquele alimento saudável, ele pensa: eu vou voltar para o vício. Se eu deixar de fazer tal coisa, eu volto para o vício. Ou seja, significa dizer que ele nunca foi liberto do vício. Nunca foi liberto do vício. Nunca. Ele só trocou. É por isso que muitos ficam internados muito tempo em uma clínica, troca a química, injeta, toma remédio. O dia que não tomar aquele remédio, o dia que ele volta para casa, para a sua vida comum, o vício volta, porque ele nunca foi liberto do vício. É a mesma coisa que acontece com pessoas que hoje estão na igreja, e dizem: hoje eu sou convertido, hoje eu sou de Deus, graças à igreja.
graças ao grupo, graças às correntes, porque o dia que eu deixar de sacrificar, eu volto para o mundo. Você nunca se converteu, você nunca conheceu Jesus, nunca conheceu Jesus. Você é como um viciado que só trocou o elemento. O dia que eu precisar de um altar físico para estar com Deus, eu nunca conheci a graça. Eu não fui salvo, eu não fui transformado por ela. Quando eu achar que eu ainda preciso de coisas para me justificar, é sinal de que eu não nasci de novo, eu não nasci de Deus, e eu vou provar isso na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia para vocês isso. Calma aí, eu vou te dar referência, você vai anotar. Eu só queria ouvir de vocês aqui, ouvir, modo de dizer, né? Eu quero ler aqui nos comentários, quero que vocês me ajudem nisso, porque muitos gatilhos mentais ainda prendem pessoas emocionalmente. Então, para ajudar as pessoas que estão assistindo, coloque aqui quais os gatilhos que te prenderam a um ambiente tóxico. Por exemplo, a sua vida tem que estar no altar. O dia que você tirar a sua vida do altar, o diabo te pega. Como se o altar de pedras pudesse fazer alguma coisa. Não, mas não é altar de pedras não, é espiritualmente falando. É espiritualmente? Então por que pede para tocar no altar? Para colocar dinheiro no altar? Para passar pelo altar? Ah não, a minha vida tem que estar no altar, para eu não voltar para o mundo. Você nunca se converteu de verdade. Você nunca se converteu. Você não nasceu de novo. Eu fazia por medo. Vem 7.000 espíritos juntos. Só vence quem está na fé do sacrifício. Só passa pela prova quem sobe o monte. É só quem está no fogo. É só quem está na fé. E está na fé é estar participando de campanha, propósito e corrente. Então, se você ainda está preso a essas coisas, medo de ir para o inferno, então. Mas o inferno não é para nós. Não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para Satanás. Olha lá, eu ficava presa pelo medo que tinha de ir para o inferno, então. Porque eu não tinha entendido ainda o seu substituto. Né? Enfim. Aí vocês estão colocando aí as frases de vocês. Vamos para a Bíblia, para a gente finalizar? Tito, capítulo 3. Vamos ver se faz sentido esse negócio de, não, eu só sou liberto, eu só sou convertido, eu só sou de Deus graças à igreja, graças à campanha, graças ao grupo. Tito, capítulo 3. Versículo 3 ao 7. O título diz assim: a salvação pela graça leva às obras, tá? Não pense, então eu fui salvo, não preciso fazer nada, não preciso jejuar, não preciso ir à igreja. Calma, tá? Vamos por partes. Porque quem é salvo pela graça vai praticar boas obras, vai praticar. Não, eu tenho medo de nunca mais praticar boas obras, então não foi salvo. Vamos à Bíblia. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Então veja, você se encaixa onde aqui? Olha a vida passada. Olha o apóstolo Paulo falando para Tito. Da vida passada, eu era insensato, eu era desobediente, eu era desgarrado, eu era escravo de tudo quanto é paixão e prazer nesse mundo, eu era da pá virada, né? Eu era do mundão. Então no mundo eu era assim, agora graças à igreja eu não posso sair do altar, eu não posso deixar de sacrificar, eu não posso deixar de fazer tal, porque senão eu volto para o mundo. Paulo chega e fala, eu também já fui tudo isso. Mas o que me fez mudar? Versículo seguinte diz assim, mas
quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não foram as suas obras. Não foi o dia que você levantou a mão e falou assim, agora eu faço parte do grupo tal. Porque se foi, o dia que você não puder fazer parte do grupo, você vai achar que vai perder sua salvação só porque você não pode fazer parte do grupo. Entende o gatilho e a prisão onde está? Ai, pastor, mas eu não vou fazer mais parte de grupo? Vai. Porque a salvação pela graça leva às obras, mas é diferente. O servir é diferente. Não é por medo. É diferente. E a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Primeiro eu quero te libertar. Quem liberta é a palavra. Quero entregar a mensagem de libertação, não eu. Quando você sair dessa caverna, quando você sair desse caixão, né, que é o versículo de ontem, desperta tu que dormes, né? Tem muita gente que ainda está dormindo, está igual morto. Quando você sair desse caixão, aí eu vou te falar, agora é assim. Você não vai se perder, agora você vai fazer assim. Ó, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi a ação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Eu estou falando ousadamente a respeito dessas coisas. Eu me expus nos últimos 10 dias. Para que os que creem se empenhem na prática de boas obras. Então, eu estou falando sobre essas coisas, não é para tirar ninguém da igreja. Não é para tirar ninguém da fé. Eu estou falando dessas coisas para que os que creem se empenhem na prática de boas obras. Você não vai ficar desgarrado. Você não vai voltar para o mundo. Se, claro, se você creu no Evangelho de Cristo, se você teve fé na salvação pela graça, se isso chegou ao seu coração, você entendeu isso. Em resposta a essa salvação, você vai praticar boas obras, porque isso é obra do Espírito Santo, não é obra nossa, é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalhar em você, essa transformação em você, e isso eu vou falar mais para frente em outras lives. Então ele diz assim, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. As boas obras são proveitosas para todas as pessoas. Aí para encerrar, ele continua dizendo assim, evite discussões tolas. Ai, pastor, evita discussão. Evita discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si. Não vai você agora eu vou falar com meu marido, com a minha esposa que ainda não conhece essa graça, não vai empurrar a goela abaixo, não vai ser assim, calma. Evita, não entre em discussão com ninguém, debate com ninguém. Você vai semear, você vai pregar, você vai ser uma carta viva, tá? E o Espírito Santo, ele vai fazendo a obra. É ele que vai fazendo a obra. Então é assim, ainda faltou falar, hoje é a 10ª, ainda faltou falar sobre a justificação, porque hoje eu só estou apresentando, né? Mas faltou falar mais sobre a justificação. Ainda faltou falar o que acontece depois da justificação. Faltou falar sobre a obediência na dispensação da graça, o que nos capacita, como podemos interagir com a graça, como a gente pode interagir com a graça? É ela que trabalha sozinha? Como a gente pode interagir? Ó, já foi 5. Conta comigo. Até onde vai a nossa liberdade?
quais as etapas de santificação, dedicação e vida piedosa, boas obras e recompensas e os perigos dos extremos. Então eu fiz 10, ainda faltam 10 lives. Só que eu vou dar uma pausa aqui e vou passar uma peneira. Alguns vão ficar. Alguns vão ficar. Outros serão peneirados. E não era para eles. O meu papel é pregar. O meu papel é chamar. Então vou dar uma pausa. Se você tem interesse, se você quer continuar, se você quer ter profundidade nesses assuntos, então eu vou te convidar para você entrar na minha comunidade. É uma comunidade fechada do WhatsApp. Fechada, ninguém fica mandando mensagem. Eu acho que tem 2 semanas que eu nem mando mensagem lá. É um grupo silencioso. Quando voltar às lives, eu vou avisar nesse grupo. Um abraço de fé e força. Até uma próxima oportunidade.